E querendo manter um pouco aqui nosso papo nesse coisa de família, assim, o quanto que você vê que esse ambiente familiar que você cresceu, com a educação do seu pai, com a questão do seu pai, com a leitura, esse incentivo, ele ajudou na sua formação? Bom, se eu fosse botar assim em termos, sabe, percentuais, 95% do que eu sou veio da minha formação familiar, 5% porque eu me expus ao mercado financeiro / internet. Mas esses 5% dentro daquele Pareto geraram um monte de resultado. Mas a influência da minha família foi grandíssima. E meu pai foi um grande exemplo para mim. Só que meu pai separou da minha mãe quando eu tinha 10 anos, né? Uhum. Eles decidiram se separar. E eu vi meu pai muito pouco por ano. Mas mesmo assim ele sempre esteve muito presente na minha educação e era um exemplo. Eu comecei a ler porque eu queria ser o meu pai. Eu até brinco, né, que quando a gente era pequeno, eu e minha irmã, minha mãe ia com shopping com a gente, pegava a par difícil. Levava as duas crianças e a gente era terrível, ficar se batendo assim o tempo inteiro para comprar roupa. E meu pai falava, vou na livraria ler um livro. Então, o tempo todo meu pai estava com um livro na mão. E eu achava meu pai mega inteligente. Ele sentava para estudar comigo no colégio para fazer o dever de casa, né? Ele sabia tudo. O que não era tão complexo, né? Porque era a primeira série, segunda série, tudo. Aí depois vai ficando mais complicado, né? Mas eu falava, nossa, meu pai é muito inteligente, ele lê muitos livros. Então eu associei a questão de que se eu ler muitos livros, eu vou me tornar uma pessoa inteligente também. E eu comecei a fazer isso. Até uma vez eu estava testando meu pai. Depois dos meus pais já separados, eu fui passar férias na casa dele. E aí ele estava com um monte de livros pela casa. E eu via que isso não acontecia antes, porque minha mãe tinha o bom senso de falar, dá uma segurada nisso. Quando ele separou e ficou solteiro, ele tinha livro na cozinha. Então eu ia pegar assim, uma coisa na cozinha e falava, pai, cadê o biscoito dele? Ah, procura aí entre Armas de Hermes e Aço e Revolução dos Bichos, deve estar ali no canto. E aí eu peguei um dicionário e comecei a querer testar, né? Aí pegava lá e falava, pai, o que é liturgia? Né? Aí falava, liturgia são rituais, né? Aí passava algumas páginas e falava, pai, o que é uma pessoa intransigente? Dele, um sinônimo de intolerante. Aí uma hora eu falei palavras tão aleatórias que ele falou, o que você tá lendo que tem essas palavras tão aleatórias? Eu falei, não, o dicionário dele falou, para de ler esse negócio aqui, seu homem de poucas letras, né? E vai ler um livro de verdade. Eu lembro até hoje desse diálogo. Então isso foi um grande exemplo para mim. E eu não tenho filho hoje, mas chega muita pergunta na minha caixa sobre isso, né? Nossa, como é que eu faço, porque eu falo muito do meu pai, para influenciar o meu filho a ler?